A paz do Senhor, gente. Boa noite, meus amados. Glória a Deus por essa noite maravilhosa e que nos encontramos na presença do Senhor nosso Deus. Um forte abraço a todos vocês que nos acompanham e que Deus, em Cristo Jesus, venha assim realizando o desejo do coração de cada um para a glória do nome dele. E vocês que se inscreveram agora, meu muito obrigada. Sejam muito bem-vindos. Que Deus, em Cristo Jesus, continue assim guardando você e toda a sua família. O nosso Deus é bom, a sua bondade estende-se de geração a geração. Ruth, capítulo de número 2, versículo de número 20, que nos diz assim: Então Noemi disse à sua nora: Bendita seja do Senhor, que ainda não tem deixado a sua beneficência, nem para com os mortos, nem para com os vivos. Disse-lhes mais Noemi: Este homem, nosso parente, é um dos nossos remidores. Glória a Deus por esta palavra, uma palavra maravilhosa da parte do Senhor nosso Deus, que nos fala, amado, acerca de Ruth, nos fala acerca dessa mulher moabita, uma mulher que revolucionou a sua vida. Por quê? Porque fez a decisão certa. Ela teve a decisão de servir ao Senhor e de seguir com sua sogra. Glória a Deus. Todos aqueles que optam por fazer a vontade do Senhor jamais ficará envergonhado, jamais será confundido. É assim que a palavra de Deus nos diz, né, meus amados? Glória a Deus. E assim é, porque a palavra do Senhor, nosso Deus, ela é verdadeira. A palavra de Deus nos diz, logo no primeiro capítulo de Ruth, que Noemi, Elimeleque, seus 2 filhos, Malom e Quililom, eles habitavam ali na terra de Belém da Judeia. A palavra de Deus nos diz que veio a fome ali. E eles saíram de Belém da Judeia e foram peregrinar pelos campos de Moabe. A palavra de Deus nos diz que passou-se o tempo. Ali, Elimeleque acabara morrendo. Noemi ficara viúva, mas ficara com seus 2 filhos. E esses seus 2 filhos tomaram para si mulheres moabitas. Ou seja, um casou com Ruth, outro casou com a Ofra. E a palavra de Deus nos diz que ele passara ali 12 anos, até que eles também morreram. E agora, aquelas mulheres ficaram as 3 e sem nenhuma provisão. Mas o Senhor nosso Deus, meus amados, é um Deus maravilhoso, um Deus que não deixa nenhum dos seus filhos desamparados, o Deus que não deixa nenhum dos seus filhos ficarem envergonhados, porque o nosso Deus tem o controle de todas as coisas e Ele sabe como cuidar de nós, mesmo nos momentos difíceis. Porque imagine para aquelas 3 mulheres como era difícil, viúvas 3, né, que nos tempos passados não tinha esse negócio de aposentadoria como tem hoje. A vida da viúva era difícil, mas elas estavam ali, lutando para sobreviver, glória a Deus. E a palavra de Deus nos diz que Noemi ouviu falar que o Senhor tinha visitado o seu povo, né? O Senhor tinha visitado a terra de Belém, de Judá, dando-lhe pão, né? Então, olha que coisa maravilhosa. Noemi resolve agora voltar novamente lá para a sua terra. Então, meus amados, tem momentos na vida da gente que nós passamos por dificuldades. E tem momentos que nós devemos refletir, devemos voltar para onde nós começamos ou devemos seguir em frente. Nesse caso de Noemi, era necessário ela retornar de lá do lugar onde ela saíra. No seu caso, meu amado, retorne da posição que você hoje se encontra, no sentido de que, se tiver que pedir perdão a alguém, peça. Se tiver que pedir desculpa por algum fato que aconteceu, peça. E não deixe que nada do passado venha atrapalhar no seu futuro, né? Glória a Deus, porque nós sabemos que tem pessoas que sofre de depressão hoje, no presente, por conta de quê? Por conta de coisas que não foram resolvidas no passado. Então, nós sabemos que a depressão é algo do passado que a pessoa traz para o futuro, para o presente, perdão, que não conseguiu resolver. Então, resolva tudo que você tiver que resolver no seu passado, mas fique em paz com Deus e siga em frente, né? Glória a Deus, na nova jornada que o Senhor irá lhe conceder. Então, glória a Deus por isso. Noemi retornou, porque ela sabia que a terra de Moabe não era a terra dela, ela precisava retornar para a terra dos seus pais, né? Para a terra de Belém da Judá. Então, nós vemos que ela retorna. E ali, ao retornar, no caminho, ela fala para suas noras retornarem, ficarem com seus parentes, né? Não ir com ela, porque ela não ia poder mais ter outro filho para que elas pudessem casar. Não teria como, porque ela mesmo explica para as noras que já está velha, não tem como. Mas a palavra de Deus nos diz que elas choram e elas dizem que vão.
Mas Noemi mais uma vez insiste para que elas não vão. E a palavra de Deus nos diz que ali Orfa resolve voltar. Mas Ruth se apega a Noemi e fala para Noemi aquela frase tão maravilhosa que é dita nos casamentos, e também é uma frase muito profunda porque realmente é algo lindo. Quando ela diz: o teu Deus será o meu Deus, o teu povo será o meu povo, aonde você pousar, ali pousarei eu, né? Que só a morte separaria ela da sua nora. Então, que coisa linda, que coisa maravilhosa. Um propósito de Deus, né? Na vida daquelas duas. E ali Ruth segue com Noemi. Então, a palavra de Deus nos diz que elas seguem. Quando chegam ali, as pessoas que conheciam Noemi, vendo Noemi agora, né, passando por um momento de dificuldade, a própria Noemi disse, né, não me chame mais de Noemi, me chame de Mara, né, porque ela disse que as flechas do Todo-Poderoso vieram contra ela, ou seja, ela estava se sentindo abatida, se sentindo, como eu posso dizer, vazia, porque ela disse que saiu cheia e retornou vazia, porque já estava sem o seu marido, sem seus 2 filhos, mas ela retornou, e o Senhor foi com ela, né, glória a Deus. O Senhor, meus amados, Ele está conosco em todos os momentos da nossa vida. O Senhor é aquele que nos direciona em tudo aquilo que nós fazemos, né? O segredo é cada dia mais nós confiarmos nele. Quando acordarmos, colocar a nossa vida na disposição dele, né? Para que ele venha nos guiar, nos direcionar da melhor maneira possível. Orfa voltou. A sua história parou pela lei, mas a Bíblia prossegue, contando a história de Ruth e Noemi. Então, muitas vezes tem pessoas que voltam e acabam sendo esquecidas, mas tem coisas que nós temos que retornar para que a nossa vida possa ser desenrolada, para que nós possamos ter um futuro melhor lá na frente. Então, glória a Deus por isso. Não deixe rancor, nada do passado atrapalhar o seu presente, muito menos o seu futuro, né? Então, se tiver que voltar atrás de uma decisão, volte. Mas você deve sempre prosseguir, fazendo o quê? A vontade do nosso Deus. E ali a palavra de Deus nos diz que Ruth e Noemi retornam, vão para sua casa, e ali a palavra de Deus nos diz que ela sai a catar espiga no campo de Boaz. Imagina, agora Ruth é uma mulher que sai para trabalhar. Noemi, como já é de idade, fica em casa e ela sai para trabalhar. Não, como é que diz, contratada por Boaz, mas ela vai ali naquele campo sem saber quem é o dono, né? Os trabalhadores trabalham na frente e as espigas que caem atrás, ela cata, né, perdão. E ali a palavra de Deus nos diz que Ruth, né, ali fazendo aquele trabalho, Boaz quando a vê, o Senhor ali move o coração de Boaz, que Boaz logo se agrada de Ruth. E a palavra de Deus nos diz que ele pergunta quem é aquela mulher. E ali vão contar para Boaz a história de Ruth, aquela moabita que veio com Noemi. Então, glória a Deus por isso. A sua história, meu amado, não precisa você contar a ninguém, mas a sua história. O Senhor vai usar pessoas para contar a sua história, para pessoas que venham lhe ajudar, pessoas que venham lhe dar força, pessoas que vão elevar o nível da sua vida, assim como Boaz elevou o nível da vida de Ruth. Quando ele ficou sabendo, ele disse ali para os seus trabalhadores que ninguém tocasse em Ruth, sim. Ele disse para os seus trabalhadores que ninguém tocasse em Ruth. Depois ele fala com Ruth que ela não precisava ir para outros campos, mas que continuasse vindo ali para o campo dele, e que ela podia sentar com suas moças. Ruth fica feliz, Ruth agradece Boaz porque ela vê que foi o Senhor que moveu o coração dele, e ele diz, né, ali para ela, acerca do que ele já estava informado, né, do que ela tinha deixado os deuses dela e veio se abrigar nas asas dos deuses de Israel. Então, glória a Deus por isso. Aqueles que se abrigam em Deus têm descanso. Aqueles que se abrigam em Deus estão seguros, porque a palavra de Deus nos diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Então, glória a Deus por isso. Nós podemos descansar. Nós estamos abrigados nesse Deus tão seguro. Ali, também como Boaz, né? Sentiu aquela comoção por Ruth e gostou de Ruth. Ruth achou graça aos olhos de Boaz. Assim nós vemos, meus amados, que o Senhor Jesus também nos amou, né? Glória a Deus. Nós achamos graça aos olhos do Senhor. Quando nós vamos ver a história de Noé, vai nos falar lá no livro do Gênesis que Noé achou graça diante de Deus, né? Por isso Deus deu aquela ordem de Noé construir a arca, para que a vida dele, da sua família
e dos animais fosse preservado no meio daquela destruição. Nós também, nessa nossa geração, achamos graça aos olhos de Deus. Glória a Deus, o Senhor nos escolheu. Salmo de número 100, Ele nos escolheu, nos fez povo seu, ovelha do seu pasto, e somos guardados por esse Deus tão tremendo, esse Deus tão maravilhoso, que cuida, sim, cuida de mim, cuida de você, cuida dos nossos mínimos detalhes. Você que está aí preocupado com tanta coisa, preocupado com filhos que estão longe, preocupado com o marido, preocupado com sua empresa, não se preocupe. Descanse, entregue tudo na mão do Senhor. Confie nele. E aquilo que você não pode fazer, com certeza Ele fará. Glória a Deus. A graça de Deus nos alcançou. O favor imerecido de Deus nos alcançou. É motivo de nós nos alegrarmos e honrarmos cada dia mais esse Pai de amor. E assim a palavra de Deus nos diz que Boaz se agrada de Ruth. Quando Ruth retorna, que conta para Noemi, que foi catar espiga no canto de Boaz, foi o versículo onde nós lemos. Noemi glorifica a Deus, dá graças a Deus porque ela vê que o Senhor preparou ali uma oportunidade de Ruth conhecer um dos seus remidores, porque assim, no tempo passado, aqueles que morriam, os que ficavam da família, né, o irmão ia casando, tipo, se um homem casasse com uma mulher e o homem morresse, o irmão morresse, o irmão poderia casar com a sua esposa. Naquele caso de Ruth não tinha mais irmão, mas Boaz era um parente chegado, ele também poderia casar com Ruth. E assim, Noemi celebrou a Deus por essa oportunidade que o Senhor estava dando, deles recomeçar a sua vida, porque Boaz também era do seu remidor. Assim como Jesus foi o remidor da minha vida, Jesus é o remidor da sua vida, ele é que remiu a igreja, né? E fez em todos os lugares, povos seus, né? Glória a Deus, que coisa linda. Nós somos bem protegidos e bem guardados por Senhor. Boaz não queria que ninguém tocasse em Ruth, assim como o Senhor não permite que o mal não nos toque, né? Glória a Deus, é certo se nós dermos a brecha, né? Se nós sairmos do caminho do Senhor, mas a vontade de Deus é que nós permanecemos ali guardadinho, protegido por Ele, né? Glória a Deus, e obedecendo a sua voz. Que coisa linda que aqui a palavra de Deus nos diz, que Boaz se interessa por Ruth, né? Depois que Noemi explica para Ruth tudo como acontecia ali na sua família, como que eram as coisas, né? Que Boaz seria o do seu remidor, tinha Boaz e tinha outro, o outro não quis, mas Boaz quis de bom grado aceitar Ruth como sua esposa, ficar com Ruth como esposa. E assim a palavra de Deus nos diz que os dois se casaram, sim, os dois se casaram. Aquela que era trabalhadora de Boaz, que catava espiga na sua roça, passa a ser sua esposa, passa a ser dona daquela propriedade. Então, glória a Deus. O Senhor nosso Deus, meus amados, é que muda a nossa sorte. O Senhor nosso Deus é que muda o nosso cenário, glória a Deus. Porque veja que coisa maravilhosa. Aqueles que estão embaixo, o Senhor é que pode botar em cima. Mas aqueles que estão em cima, o Senhor também pode botar embaixo. Mas se for humilde, se for alguém que esteja de acordo à vontade do Senhor, o Senhor exaltará mais e mais para a glória do nome dele, né? Porque a palavra de Deus nos diz que o Senhor abate o soberbo, mas dá graça àqueles que se encontram humildes, né? Aqueles que são humildes. E Ruth, na sua humildade, ali casara-se com Boaz, dera neta a Noemi. E assim, Noemi, aquela que estava triste, também celebrou, glória a Deus. E todos os seus vizinhos glorificaram a Deus por conta de Ruth e de Noemi. Porque nós vemos, né, não vemos a palavra diretamente dizendo glorificar a Deus, mas fala na palavra que elas se alegraram e disseram a Noemi, né, que Ruth, né, ali era como um filho para Noemi, né? Então, veja que coisa linda. A bênção de Deus estava sobre a vida de Ruth. A bênção de Deus estava sobre a vida de Noemi. A bênção de Deus está sobre você. A bênção de Deus está sobre sua casa. Em nome de Cristo Jesus. Não desista. Prossiga. Faça tudo de conformidade o Senhor ter lhe mandado, que vai dar tudo certo. O segredo é crer. Confiar no Senhor, permanecer obedecendo e fazendo as coisas certas, porque o Senhor é com você, meu amado, minha amada, o Senhor é com você, aonde você andar. Amém? O Deus que deu vitória a Ruth, que mudou totalmente a situação de Ruth, é o Senhor que também muda totalmente a sua situação. Ele está no controle de todas as coisas. E é por isso que nós devemos adorar, glorificar e render graça, porque Ele é bom. A sua bondade, a sua fidelidade, ela dura para sempre. Amém? Vamos estar orando. Glória a Deus por tudo. Senhor, meu Deus, em nome do teu Filho amado, queremos te louvar, te bendizer, te agradecer, meu Deus, por essa noite maravilhosa que estamos na tua presença. Te agradecer por esta palavra maravilhosa que fala nos nossos corações que nós somos guardados, somos amados por ti, e nós sabemos que tudo isso é verdade, porque o Senhor já
demonstrou o teu amor para conosco, dando o teu Filho Jesus Cristo para que hoje nós estivéssemos na tua presença e tivéssemos a liberdade de estar falando com o Senhor e ter o privilégio de sermos chamados Filho de Deus. Abençoa grandemente cada um dos teus filhos. Dá uma noite de paz, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amados, um forte abraço, grande beijo, fique na paz do Senhor. Então, uma boa noite.